Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a igreja do Senhor. Presbítero Abílio, na verdade, é a igreja Nova Canaã que me abençoou de uma forma maravilhosa neste tempo todo. Eu que agradeço e muito a esta igreja. Irmãos, depois de um breve período de férias, nós retornamos e vamos hoje para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos de 1 até o verso de número 9. Carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, ó Senhor, aqui está uma porção do teu evangelho. Ó Deus, conduza-nos, Senhor, através desta carta do apóstolo Paulo, para entendermos da tua vontade neste tempo. Aquela carta que foi escrita, fale conosco hoje. Mude o nosso coração e o nosso entendimento, para que amanhã nós vivamos cada vez mais comprometidos com a tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, no meado do século XX, um homem jovem, um jovem homem decidiu sair da sua terra natal e ir até uma outra terra distante, com um clima diferente, com o ambiente diferente, com a língua diferente, tudo diferente. E esse homem, movido pelo Espírito Santo, ele decide sair do seu país e até um outro país para pregar o evangelho. Ele decide fazer uma grande missão. Esse homem chega nesse país e começa o trabalho, e alguns anos depois ele recebe a notícia que a sua mãe estava enferma. Então esse homem decide: vou voltar para casa para ver a minha mãe. E ele entra no barco, 3 meses depois ele chega na sua terra natal e descobre que a sua mãe já havia falecido. Não deu tempo de chegar. E ele fica mais um tempo na sua terra natal e decide então se casar. E se casa e volta para essa terra novamente. Quando chega nessa terra, a sua esposa já está grávida. Uma bênção, algo assim. Passa-se o tempo, o bebê nasce e 9 dias depois, a sua esposa falece. Ele fica sozinho
em uma terra distante, com um bebê e que acabara de perder a sua esposa. Ele então passa por momentos difíceis, mas consegue se alegrar no Senhor. O nome desse jovem é muito conhecido de todos nós, Reverendo Ashbel Green Simonton. Ele fez isso, mas ele se alegrou no Senhor um tempo inteiro. Nesta carta que o apóstolo Paulo fala sobre a alegria, o apóstolo Paulo está preso. Ele está no finalzinho do seu ministério. Ele já foi apedrejado, ele já foi morto e ressuscitou, ele já passou fome, já passou nudez, já passou todas as coisas ruins. E agora ele está preso, está acorrentado 24 horas por dia a um soldado. Mas é interessante a gente notar que nós atualmente consideramos a carta aos Filipenses como a carta da alegria. O apóstolo Paulo então está preso. E essa carta a gente vai considerar como a carta da alegria? Sim, várias vezes ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Assim como Ashbel Green Simonton estava num momento muito difícil e encontrou contentamento no Senhor, o apóstolo Paulo, preso, encontra a verdadeira alegria no Senhor. No capítulo 2 desta carta, o apóstolo Paulo vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, a partir disso, o tema da minha mensagem nessa noite é exortações para a unidade cristã. Então aqui tem várias exortações para que a igreja permaneça em uma única unidade, para que a igreja permaneça unida verdadeiramente, não no que eu desejo, mas na vontade do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. O apóstolo Paulo começa essas exortações mostrando para que aquela igreja era uma igreja amada. Era uma igreja que ele sentia deleite por eles. Eles são saudosos. Então o apóstolo Paulo, antes de mais nada, está dizendo assim: eu amo vocês. Eu sinto a saudade de vocês. Vocês são a minha alegria e coroa. E a coroa, a gente precisa lembrar que e o apóstolo Paulo gosta dessa imagem de um atleta que prossegue para o alvo. E ele vai dizendo assim para a igreja: eu amo tanto vocês, que vocês são a minha coroa. Vocês são a minha recompensa. Eu caminhei, eu trabalhei, eu fiz tantas coisas. E vocês são a minha coroa. Aquela recompensa que qualquer atleta quer ter. Uma medalha, uma recompensa pelo seu esforço. E isso está mostrando o quanto o apóstolo Paulo os ama, o quanto o apóstolo Paulo se deleita por aquela igreja. Só que ele vai dizer: permanecei deste modo, firmes no Senhor. E a ideia de permanecer é permanecer e continuar permanecendo. Então você tem que ficar firme no Senhor hoje e continue firme no Senhor todos os dias da sua vida. É uma ideia contínua. Todos os dias você deve permanecer firmes. Às vezes a gente vem para a igreja no domingo: hoje eu estou firme com Deus e amanhã não mais. E amanhã eu volto para a minha rotina e vivo a minha vida do jeito que eu tenho que viver. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não, não façam isso. Permaneça firme hoje e continue permanecendo firme. Amanhã vocês devem estar firmes no Senhor. A igreja deve continuar firme no Senhor. E aqui, quando eu disse que o apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, ele está dizendo: mesmo em meio às dificuldades, você deve permanecer firme no Senhor. Cada dificuldade é uma oportunidade para que você cresça e se desenvolva
diante do Senhor. É uma oportunidade para você pregar o evangelho. O apóstolo Paulo usa o seu próprio exemplo de perseverança. Veja, um homem que foi perseguido, foi maltratado, fez tantas coisas e mesmo assim ele persevera. Ele escreve uma carta que agora nós reconhecemos como a carta da alegria. Então, um homem cheio de Deus, um homem cheio da vontade de Deus, é um homem que encontra satisfação em Deus e não nas circunstâncias deste mundo. É um homem que se deleita diariamente em Deus. Mas então, no capítulo 2, nós vamos para as exortações. E ele começa: rogo a Evódia e rogo a Sintique. E eu quero que você imagine algo. Naquele tempo não havia Bíblia física para todo mundo. Naquele tempo, as cartas chegavam como cartas e eram lidas na frente da igreja toda. Então imagina a igreja de Filipos reunida num domingo como esse, e aí vem uma pessoa e diz assim: eu tenho uma carta do apóstolo Paulo para a nossa igreja. Domingo será lida essa carta. E aí imagine você, onde algo maravilhoso vai ser dito do apóstolo que está preso, que a gente está sentindo muito, porque ele está preso e essa carta está chegando. E imagine você como a igreja não ficou. A igreja ficou cheia. Ninguém quis ficar para assistir o jogo do São Paulo em casa. Todo mundo foi para a igreja. Só que agora se imagine no lugar dessas duas mulheres. A igreja cheia, todo mundo esperando algumas palavras de Paulo para aquela igreja, e Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Isso com certeza doeu no coração de Evódia e de Sintique. Imagine o seu nome sendo proferido pelo apóstolo Paulo diretamente. Então, aquele problema que está acontecendo é um problema grande. É um problema que deve ser tratado publicamente. Não é algo simples. E aí, quando o apóstolo Paulo usa o rogo para as duas, ele está mostrando que nenhuma tem a primazia. Ou seja, ele não está comprando o problema de uma contra a outra. Ele colocou as duas no mesmo nível. Está dizendo: eu rogo igualmente as duas. Ele trata igualmente as duas. E ele diz que pensem concordemente no Senhor. Então, é a mesma ideia do permanecer firme. Pensem e continue pensando de igual modo no Senhor. E o apóstolo Paulo aqui não está interessado em dizer qual é esse problema. Ele está interessado na solução. A gente não sabe o que a Evódia e Sintique fizeram para gerar esse mal-estar todo. A gente não sabe disso. Mas o apóstolo Paulo quer tratar do problema, ele quer solucionar o problema, ele quer reconciliação daquelas duas mulheres, porque eram mulheres importantes. E não fazia muito sentido, pelo que parece, apresentar esse problema apenas para ferir essas mulheres, mas é apenas um puxão de orelha para que elas voltem a ter a mesma mente, pensar a mesma coisa no Senhor. Uma unidade verdadeira só pode ser alcançada quando Cristo Jesus é o centro dessa unidade. Uma unidade que é fora de Cristo não é uma unidade verdadeira. Por isso que nós insistimos tanto que deve ter um casamento religioso, porque é onde o Senhor abençoa essas duas pessoas. Homem e mulher agora vivem em unidade, vivem em uma única carne. Então é no Senhor que há a verdadeira reconciliação. Fora do Senhor, reconciliação é apenas vazia e vã. E esse problema é tão grande que o apóstolo Paulo vai chamar outras pessoas. Vai dizer, versículo 3: a ti, fiel companheiro de jugo,
também peço que as auxilies. Então, o que que está fazendo aqui? Ele falou assim: "Ó, eu preciso de alguém que chegue junto com essas mulheres, caminhe com essas mulheres e ajude essas mulheres a serem reconciliadas definitivamente". Então a gente tem 2 mulheres que causaram um problema grande, que o apóstolo Paulo está tratando, e ele traz pessoas para o auxílio, pessoas para ajudar. E ele ainda continua: "Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho". Então essas 2 mulheres eram trabalhadoras. Elas não eram apenas mulheres que ficavam no banco o dia inteiro. Elas trabalhavam pelo evangelho, se esforçaram com o apóstolo Paulo. Eram colegas de luta, mulheres de trabalho, mulheres virtuosas que trabalhavam em prol do evangelho. Não eram mulheres que ficavam à toa. E mesmo assim, mesmo com muito trabalho, com muito esforço, elas ainda tiveram esse problema. Embora a gente não saiba qual era a função delas nessa igreja, elas trabalhavam arduamente naquela igreja. Então Paulo tem uma vontade de mostrar para as 2 que, uma vez elas trabalhavam em unidade, trabalhavam juntas em prol do evangelho, agora elas precisam ser reconciliadas. Pessoas que trabalham muito precisam estar reconciliadas com o Senhor o tempo inteiro. Não podem viver uma vida longe de Cristo Jesus. E continua dizendo: "Também Clemente e com os demais cooperadores meus". Agora, o apóstolo Paulo chama o fiel companheiro, agora ele chama a igreja inteira. Toda a igreja deve estar envolvida na reconciliação dessas 2 mulheres. Todos devem trabalhar para que a reconciliação seja um pilar fundamental da nossa igreja. Hoje pela manhã nós falamos sobre o perdão e não faz sentido alguém sentar em um banco e outra pessoa sentar em outro banco porque eu não converso com essa pessoa. Nós devemos viver reconciliados definitivamente por causa da obra de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em seguida, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, os nomes da igreja inteira está no livro da vida. Veja que mais um unificador. Primeiro ele falou: "Pensem concordemente no Senhor", e agora ele está dizendo: "Todos vocês têm o seu nome escrito no livro da vida". Todos nós estamos em um mesmo livro. Temos o nosso nome escrito neste livro, com uma tinta de sangue. E nós não podemos viver em guerra com o nosso próximo. Nós não podemos viver em guerra com o nosso irmão. Nós fomos, de uma vez por todas, reconciliados com Deus. Devemos também desfrutar dessa reconciliação diante daqueles que estão ao nosso redor. Então, fazendo uma extensão da manhã, perdoe quem está ao seu lado. Perdoe aquele a quem você foi ferido. Veja que Jesus Cristo, ele renunciou todas as coisas. Ele estava à direita de Deus. Decidiu se humilhar diante de tudo. Virou um servo. Se humilhou para nos reconciliar com Deus. Ele é o reconciliador por excelência. Ele é o verdadeiro reconciliador. Ele é quem morreu para nos reconciliar. E hoje, nós não queremos nos reconciliar por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de humildade, porque o nosso coração está cheio de nós mesmos e nós não queremos nos curvar diante daquelas pessoas que estão próximo de nós. Nós precisamos viver em reconciliação, porque Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Evode e Sintik precisam ser reconciliadas porque Cristo as reconciliou. Jesus disse no Evangelho de João,
17 diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Veja, o Pai é um em Cristo Jesus. E Jesus está orando ao Senhor dizendo que eles quem? A igreja, aqueles a quem ele comprou, seja um com ele e com o Pai. Nós que éramos desgarrados, nós que fizemos coisas que não agradavam a Deus, estávamos em guerra contra Deus. Agora nós somos um com o Pai. Essa é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Ele nos uniu de tal forma que nos tornamos um com o Pai. No versículo 4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui é o tema central da carta. E voltando novamente para amanhã, nós falamos que o amor é uma ação, o perdão é uma ação, não é apenas um sentimento. E aqui também, a alegria não é um sentimento. A alegria não é ter o sorriso no rosto. A verdadeira alegria bíblica é estar contente em qualquer circunstância. É desfrutar desse contentamento o tempo inteiro. Não há um momento sequer que nós devemos deixar o contentamento de lado. Você pode sentir tristeza? Sim. Mas mesmo assim, ter o seu coração contente no Senhor. É algo que você sente porque é algo que você vive, porque não é apenas um sentimento passageiro, que vem uma alegria e eu estou feliz e amanhã já não estou mais feliz. O verdadeiro contentamento, aquilo que te dá a verdadeira paz que vem de Deus, permanece em qualquer circunstâncias. Não há um momento da sua vida que não pode ser preenchida com o verdadeiro contentamento do Senhor. Essa alegria é baseada na confiança de que Deus nos salvou eternamente. Quando nós estávamos no Éden e desobedecemos, algo ficou danificado no nosso coração. Ficou um vazio no nosso coração. Quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse lugar que estava danificado, agora ele é preenchido com Cristo Jesus e você agora consegue desfrutar desse contentamento. É um retorno àquilo que fora perdido no Éden. Então agora você vive contente em todo o tempo. Não é aquela alegria que você tem no domingo à noite para sentar de frente para a televisão. Não é aquilo que você diz assim: hoje eu só quero que o dia termine bem. Isso são coisas passageiras. São coisas que não levam a lugar nenhum. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é o trabalho, não é a escola. Nada pode preencher esse seu coração. Se fosse assim, grandes artistas, grandes músicos, não tiraria a sua própria vida. Eles conquistaram tudo, mas não tinham coração, o Senhor no coração. Por isso que a alegria bíblica não se opõe à tristeza. Ela é uma confiança irrestrita em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ordena: alegrai-vos. Alegrai-vos é uma ordem para que nós cumpramos. Versículo 5, o apóstolo Paulo continua: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, tudo o que você faz tem que ser conhecida, não somente do povo da igreja, mas todos que estão ao seu redor. Tudo o que você faz tem que ser conhecido. Todas as suas ações. A palavra moderação refere-se a uma cortesia ponderada. O seu agir todos os dias. Não com ignorância, com raiva, mas sim com humildade. Uma disposição em não insistir nos seus próprios direitos.
Às vezes, a gente tem o direito a tal coisa. Eu tenho o direito que a pessoa faça isso comigo. Eu tenho o direito disso e daquilo. Mas agir com moderação é entender que, às vezes, o nosso direito pode ficar de lado. A gente não precisa vencer todas as batalhas e todos os meus direitos têm que ser conquistados. E às vezes a gente entende isso muito bem em casa. Quando ou um filho, ou o esposo, ou a mulher faz alguma coisa, e você sabe que aquela pessoa fez algo de errado, e você tem o direito de cobrar. Você tem o direito de falar assim: "Ó, você está errado". Mas aí você pensa bem e fala assim: "Quer saber de uma coisa? Isso é tão pouco, deixa esse direito para lá. Eu não preciso forçar essa pessoa a isso ou aquilo. Eu tenho o direito, eu estou certo". Mas você chega para o seu esposo, para sua esposa e fala assim: "Tá bom, vamos continuar caminhando". Porque se você querer o seu direito a todo custo, em todo tempo, será impossível de conversar, será impossível de conviver. Às vezes a gente abre a mão do nosso próprio direito em prol daqueles que estão ao nosso redor. A gente abre mão do nosso direito em prol daquele que a gente ama. Então isso tem que ser conhecido diante de nós, por todos, por todas as pessoas. Por que isso tem que ser conhecido? Porque perto está o Senhor. E aqui perto pode ser a presença de Jesus na igreja. E pode ser também a expectativa da volta de Jesus Cristo. Mas eu acredito que essas duas coisas estão entrelaçadas. Essas duas coisas andam juntas. Porque Jesus, em Mateus 28, vai dizer: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos". Jesus está próximo de nós. A expectativa da volta de Jesus está cada vez mais latente, cada vez mais próximo isso acontecer. Então, porque Jesus está perto, acalme seu coração. Não tenha medo do amanhã. Reconcilie-se com aqueles que estão ao seu redor. Jesus está próximo da gente. Não é um Deus longe, não é um Deus distante. É tempo de nós nos reconciliarmos. É tempo de vivermos em unidade. É tempo de fazermos aquilo que agrada ao Senhor, porque Jesus, Ele está próximo. E esse problema é tão grande nessa igreja, tem causado tantos problemas, que no versículo 6 ele vai dizer algo pesado para a gente: "Não andeis ansiosos de coisa alguma". E a ordem de Paulo é: parem de andar em ansiedade. Aquele povo estava com tanto problema, e o apóstolo Paulo preso, eles estavam vivendo em ansiedade. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: parem com isso, não vivam desta maneira. E hoje você pode estar pensando: 2025 começou, tenho tantos planos, tantas metas para fazer. E aí você começa a se encher dessas metas, desses planos, que não são errados em si, mas você vive em prol disso, e quando alguma coisa sai da sua direção, das suas mãos, você já perde a sua alegria. Você já começa a viver em prol disso, e aí você está vivendo em ansiedade por algo que você mesmo planejou, mas que você não tem controle. Você não tem controle do dia da manhã, você não tem controle do seu próprio corpo, você não tem controle de nada. Não tente ter controle sobre a sua vida durante todo o ano de 2025. Você não tem força para isso. Você não sabe se acordará bem amanhã. Você não sabe o que acontecerá quando este culto acabar. Você não sabe o que eu vou falar daqui a 5 minutos. Não tente governar a sua própria vida. Você não tem poder sobre isso. Não faça isso. Não desperdice o seu tempo pensando: "Ah, o que que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como eu vou me portar amanhã?". Viva o agora. Faça o agora. Não antecipe as coisas. Você vai perder o seu tempo
vai ficar cansado e cansado e cansado e não vai conseguir resolver nada. Pare de viver desta forma. Acalme-se, entregue o seu caminho ao Senhor. Ele cuida de todas as coisas e Ele tem poder para te guiar durante todo o ano de 2025 e durante toda a eternidade, porque Ele tem poder para isso. Nós não temos poder para isso. Encha a sua mente de outras coisas. E o apóstolo Paulo vai dizer o que a gente tem que encher nossa mente. O que tem que passar por nós. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Você fez os seus planos. Você tem os seus desejos. Ao invés de você ficar pensando nisso o tempo inteiro, curve a sua cabeça, dobre o seu joelho em casa, coloque tudo isso diante de Deus. Entregue isso tudo na frente de Deus. Fale tudo. Desabafe com Deus. Fala dos seus planos, dos seus medos, das suas angústias, das suas vontades. Coloque tudo diante do Senhor. Pela oração e pela súplica. E depois, comece a cantar louvores. Comece a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Enche a sua mente disso. Não fique murmurando. Eu tenho tal plano, isso não está dando certo, eu vou lá, entrego ao Senhor e eu fico não, 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 o dia inteiro reclamando, o dia inteiro murmurando e murmurando e murmurando. Pare com isso. Entregue na mão do Senhor e viva a sua vida conforme Ele deseja. Viva com ações de graça. Ao invés de ficar pensando nas dificuldades da vida, pense naquilo que agrada a Deus. Porque a consequência disso é o versículo 7 que ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Ou seja, entregue tudo a Jesus. Viva desta forma. E a paz de Deus é a consequência disso. A paz que excede todo entendimento. Você vai viver uma vida muito melhor se fizer isso. A paz vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração. É uma paz que a gente não consegue explicar. A gente não consegue mostrar o que é. A gente apenas consegue viver. Muitas vezes eu passo por dificuldades. Eu passo por situações que não são fáceis, mas o Senhor tem me sustentado, porque a paz de Deus excede todo entendimento. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui desfrutam desta paz. Passam por isso todos os dias. Passam por dificuldades, por lutas. Mas a paz de Deus continua vencendo, continua reinando em nosso coração. Essa paz acalma o coração aflito, acalma o coração angustiado e permite que os crentes vivam verdadeiramente, sem medo, sem angústia, sem preocupação, independentemente das circunstâncias. Lembrem-se, o apóstolo Paulo está preso e está ensinando isso. Ele poderia muito bem dizer que, coitado de mim, eu estou preso, estou passando por dificuldade, eu não estou aguentando mais. Mas ele está ensinando a paz de Deus que guarda o teu coração, que excede todo entendimento. Então ele vive isso e está ensinando como isso muda a nossa vida. Ela guarda o nosso coração de uma forma tão poderosa que a palavra que o apóstolo Paulo usa é como se fosse para um batalhão de soldados que entram dentro do seu coração e protegem o seu coração de dentro para fora. Então, todas as coisas que vêm para estragar a sua paz, tem uns soldados dentro do seu coração protegendo de dentro para fora. Nada de ruim, nada de sentimentos que vão tirar a sua paz
nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação entrará, porque o seu coração está guardado pelo Senhor, está guardado por Cristo Jesus. Então, o seu coração agora não é um coração mais frágil, um coração que qualquer coisa entra e despedaça a sua alegria. Agora é um coração protegido por Deus. Cristo é a nossa verdadeira alegria, porque Ele venceu o mundo e nos trouxe a reconciliação com Deus. Cristo é o exemplo perfeito de moderação, que se humilhou e suportou o sofrimento por amor aos outros. Cristo é o fundamento da nossa confiança. É por causa dele que nós vivemos os nossos dias em alegria, em contentamento verdadeiro. E por último, para finalizarmos, pratique o que é verdadeiro no Senhor. Versículo 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui, meus irmãos, tem uma lista do que você deve ocupar a sua mente. Então você pode estar perguntando assim: mas eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de viver com ansiedade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, não consigo. E aqui está o manual para isso. Você primeiro entrega tudo diante de Deus, vive com ações de graças. Agora, o seu pensamento deve estar voltado para tudo o que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Encha a sua cabeça dessas coisas. Se algo não é puro, se algo é pecaminoso, você não precisa colocar na sua mente. Se algo não agrada ao Senhor, você não precisa colocar na sua mente. Se você quer vencer a ansiedade, faça isso. Preencha a sua mente com tudo o que é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Preencha a sua mente com a verdade. Preencha a sua mente com aquilo que é respeitável. Nós andamos nas ruas e muitas coisas não são respeitáveis. Muitas coisas são coisas que nos ofendem. Você não precisa preencher a sua mente com essas coisas. Preencha a sua mente com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro e com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Isso, nós olhamos para o nosso redor e nós sabemos identificar o que agrada, o que não agrada ao Senhor. E assim você vencerá a ansiedade. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não deixe o seu pensamento cheio de coisas que não agradam a Deus. Quando a gente gasta muito tempo nas redes sociais, fica ali no YouTube, no Instagram, vendo aqueles vídeos curtos, quantos vídeos daquele a gente assiste que não são agradáveis? Quantos vídeos a gente assiste que não são respeitáveis, que não são puros, que não agradam a Deus? Tente aí lembrar dos últimos 10 vídeos que você viu. Quantos dele agradavam a Deus? Então eu não estou dizendo para você não assistir mais esse vídeo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você assistir vídeos que agradem a Deus. Vídeos que são bons para o seu pensamento. Vídeos que vão elevar a sua mente a coisas puras e santas. E no versículo 9, o apóstolo Paulo conclui: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora, primeiro ele mostrou assim, ó, vocês devem pensar isso, e agora vocês devem praticar. Se você tem uma mente cheia de coisas impuras, coisas que não agradam a Deus, coisas que ofendem aqueles que estão ao nosso redor, a sua prática vai ser uma prática pura? Vai ser uma prática santa? Então, se eu me encho de impureza, a minha prática é
impura. É um movimento normal que vai acontecer. Cada vez mais que você olha para algo impuro, você deseja realizar aquele tipo de coisa. Então você vai se enchendo de algo que não é agradável. E agora, a sua ação é uma ação impura. É uma ação que vai te levar ao problema da ansiedade, vai te levar à falta de alegria, vai te levar a tantas outras coisas. Então, para a gente entender bem isso, aquilo que eu penso faz eu agir. Se eu quero viver de um modo digno em 2025 que agrade ao Senhor, eu não posso encher a minha cabeça de coisas que não agradam ao Senhor. Então, por isso que é tão vital para que nós leiamos a Bíblia todos os dias, para nos encher da palavra de Deus e viver essa palavra todos os dias de nossa vida. É um movimento comum. Alguém que assiste muito futebol o dia inteiro, você vai conversar com essa pessoa e ela vai falar de flor? Ela vai falar de outra coisa? Não, ela vai falar de futebol. Ela vai falar de gol. Ela vai falar de tudo isso. Porque ela está cheia dessa mesma coisa. Quando você se enche da palavra de Deus, você vive esta palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: você deve fazer tudo o que aprendestes, tudo que eu ensinei a vocês, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram a meu respeito e também tudo que vocês viram eu fazer. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então a gente tem duas vezes a paz que excede todo entendimento e o Deus da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus é aquele que traz a verdadeira paz e alegria ao nosso coração. Ele é o príncipe da paz. Essa paz não é uma ausência de conflito. Não quero dizer que você, ao entender e viver dessa forma, não vai ter mais problemas. Não, você vai continuar tendo problemas e dificuldades. Mas algo dentro do seu coração será satisfeito. Então você viverá verdadeiramente na paz. Tudo que é puro, tudo que é amável são qualidades da presença de Jesus Cristo. Então, nesta noite, olhe para dentro de si. Veja o que você tanto tem ansiado, tudo o que você tem pensado, tem sonhado. Se isso tem te trazido paz, alegria, ou tem feito com que o seu coração viva ansioso, viva com medo de 2025. O ano apenas mudou uma data, uma letra, um número. O tempo continua o mesmo. O tempo está passando para todos nós. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós temos um Deus que ele é poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E ainda por cima, ele é o Deus da paz, que enviou o príncipe da paz para nos fazer reconciliados com Deus, vivermos uma vida de paz abundante. Você pode experimentar desta paz todos os dias da sua vida. Curve-se diante dele, entregue todas as suas dores, entregue todas as suas dificuldades e viva de modo digno. Encha sua cabeça com aquilo que agrada ao Senhor, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, para que você viva todos os dias, sem preocupação com o amanhã, sem preocupação com o que haveremos de vestir amanhã. Que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos moldar e que nós reconheçamos que Cristo Jesus é quem governa todas as coisas e que a paz de Deus invada o nosso coração para que a gente viva verdadeiramente para a honra e para a glória desse Deus. Que o Senhor nos abençoe.